Hoje é dia de história, aquele típico vídeo que eu adoro fazer, dá um puta trampo pra produzir e que dá menos de 5 visualizações porque vocês não valorizam o pai. Vamos falar então sobre a pequena taça do mundo de 1953 que o Coringão ganhou na Venezuela, tá bom? Essa taça aí era uma homenagem ao então presidente da Venezuela ali, mas vamos entender primeira coisa antes de tudo, entender o contexto, o que acontecia aqui no Brasil naquela época ali, né? Para participar desse torneio da pequena taça do mundo de 1953 foi convidado inicialmente o Vasco, que era o atual campeão carioca de 1952. Lembrando que nessa época, né, no começo dos anos 50 e tal, e até pode colocar ali começo dos anos 90, o Campeonato Paulista era muito forte. E nessa época de 1950, o Campeonato Paulista e Carioca eram considerados os principais campeonatos das Américas. Para quem fica aí babando o ovo da Conmebol, babando o ovo da Libertadores, Campeonato Paulista e Carioca que era carro-chefe nessa época, e o Vasco tinha sido campeão em 1952 e era tido como por muitos da mídia carioca e da mídia nordestina também como o principal time das Américas ali, ao lado do Corinthians, que em 1952 tinha sido campeão paulista e campeão do torneio Rio-São Paulo. Então eram as duas grandes forças aqui da América do Sul, né, cara? Você pode imaginar o atual cenário de hoje aí, você acaba ficando um pouco distante dessa época aí, principalmente se tratando do Vasco aí e tal, que realmente caiu no limbo quase do esquecimento aí de grandes conquistas, né? Então o Vasco foi convidado inicialmente para participar desse torneio, nessa pequena taça do mundo de 1953. Meses antes, o Vasco tinha jogado o torneio da Rivadavia, que era um torneio também de caráter internacional, e o Vasco foi campeão. Só que aí a mídia sulista e a mídia do sudeste aqui, né, mais pra parte de São Paulo, o centro-oeste, falava o seguinte, falava que o Vasco só tinha ganhado ali porque o Corinthians não tinha se dedicado muito, então colocavam ainda o Corinthians como o principal time da época, e o Vasco, que tinha sido convidado para participar, correm rumores nos bastidores que a grande cúpula vascaína pensou o seguinte, falou, não, a gente não vai porque a gente quer que o Corinthians vá para esse torneio e o Corinthians passe vergonha. Assim a mídia sulista e a mídia aqui de São Paulo ia conseguir cravar que o Vasco era o principal time das Américas ali. Lê do engano, eu diria, lê do engano. O Corinthians então viajou para Venezuela. Nessa época toda a mídia internacional colocava o Barcelona como o principal time, inclusive eu já conversei com o Coringão louco das antigas, esse Coringão louco assim, das antigas mesmo, nascido em 1930, 1940, que falava que o time do Corinthians, embora fosse um time muito competitivo aqui no Brasil e tal, que realmente causava medo nos adversários quando ia jogar, tinha o Luizinho, o Pequeno Polegar, o Cláudio, o maior artilheiro da história do Corinthians aí também, o Baltazar, inclusive artilheiro do Campeonato Paulista de 1952, ele não era conhecido mundialmente, entendeu? Então foi nesse jogo aí que o Corinthians foi meio como uma zebra para esse campeonato, e toda a imprensa considerava o Barcelona como o principal candidato ao título ali, e seguido do Barcelona, a Roma da Itália também foi convidada para participar, também como campeã italiana e tudo mais. Nessa época não tinha assim, ó, o campeão da Libertadores é o principal time, o campeão da Champions League é o principal time. Não, os principais campeonatos aconteciam dentro das suas próprias federações. Na época a Federação Brasileira, que não existia CBF ainda, era a antiga CBD, então tinha todo esse ranking aí. O Corinthians viajou então para Venezuela, foi lá nesse caráter festivo e tudo mais, de estar participando desse torneio interessante, e pelou todo mundo, tá bom? Ganhou os 6 jogos. O sistema de disputa era o seguinte, eram os 4 times, né? Barcelona, que eu já falei, a Roma da Itália, que eu já falei, o Corinthians que viajou e a seleção da Venezuela, a seleção de Caracas na Venezuela. Outra coisa que era muito comum também nessa época era acontecerem esses tipos de seleções que hoje em dia não acontecem mais. Inclusive o time que originou o nome do Corinthians, que é o Corinthians Football Club, em 1910, jogou contra a seleção carioca em 1910, que pegava os melhores jogadores de Flamengo, de Fluminense, tal, dos times que tinham no Rio ali, e formava uma seleção. Hoje em dia não acontece isso, mas se fosse acontecer, por exemplo, seria, sei lá, o Cássio no gol, aí o Marcos Rocha, o Fagner na direita, etc, tal. Hoje em dia não é comum. Nessa época era muito comum, e o time de Caracas, da seleção de Caracas, também jogou, que era mais favorito ainda que o Corinthians na época, pra você ter uma ideia. O Corinthians tava lá com a zebrinha, o cara correndo por fora ali, e os caras mal esperavam que a gente ia ter o Pequeno Polegar, Baltazar,
Azar, o Cláudio, todo esse time incrível aí, Gilmar, goleiro e etc. O Corinthians então, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, eu vou pegar o celular pra eu lembrar aqui, todos os jogos que o Corinthians ganhou nesse jogo aí. Foram, o sistema de disputa era os 4 times, turno e retorno, ou seja, 6 jogos. O artilheiro do Corinthians foi o Luizinho, pequeno polegar, com 5 gols, ao lado do Kubala do Barcelona, né? Imagina o tanto de apelido que esse cara não sofria na escola aí, né? Então o Corinthians estreou contra a Roma, com mando de jogo, né? Ganhou de 1-0, gol do Luizinho. Depois jogou contra o Barcelona, ganhou de 3-2, jogaço também, que teve 2 gols do Luizinho e 1 gol do Carbone. Depois o Corinthians jogou contra a seleção de Caracas e fechou o primeiro turno, ganhou de 2-1 também. E aí, pra fechar o retorno dessa pequena Taça do Mundo de 1953, o Corinthians jogou de novo contra o Barcelona e ganhou de 1-0, gol do Goiano, zagueiro. Depois jogou contra o Caracas, ganhou de 2-0, gols de Cláudio, né? Lembra o Cláudio, o maior artilheiro da história do Corinthians aí. E fechou também com seus 6 jogos, 18 pontos, né, cara? Você vai ver pela tabela aí que o Corinthians amassou todo mundo, na verdade. Ganhou de 3-1 da Roma, gol do Cláudio e 2 gols do Luizinho aí, se sagrando campeão da pequena Taça do Mundo de 1953. Título no qual a gente, se a gente fosse, se apequenasse, se nós fôssemos assim insignificantes, medíocres, se a gente tivesse cheirinho de bosta rolando nos bastidores, a gente consideraria isso aí talvez um campeonato mundial, entendeu? Mas a gente considera só um grande campeonato da nossa história aí e que colocou a gente ali no calendário mundial. A partir daí, inclusive teve notas do presidente do Barcelona falando que como que times como o Corinthians ficavam escondidos aqui no Brasil, sempre aquele preconceito de europeu com o sul-americano, né? Falar que fica escondido aqui no Brasil, sendo que eles tinham um futebol digno do futebol europeu. Também foi tem menções ao Corinthians também no CT da Roma por conta desse título aí também, e até hoje lá na Venezuela, no estádio do Caracas inclusive, né, que tem também a menção honrosa a esse time. Quando o Corinthians voltou pro Brasil naquele mesmo ano de 1953, aí a imprensa, parça, foi lá e pisou na cabeça de vascaíno desavisado e falou assim, ó, realmente, ó, pô, o Corinthians, pelo que a gente falava aqui, é o time a ser batido no Brasil, independentemente do Vasco já ter ganhado a Taça da Rivadavia aqui há um mês antes, mais ou menos. Então o tiro saiu pela culatra. Eles falaram assim, ó, vamos levar manda o Corinthians pra lá, que manda o Corinthians, que aí eles vão só tomar pipoco e vai ser consolidado a nossa hegemonia aqui. A gente foi pra lá, deu pipoco em todo mundo. O Vasco, que fez essa Taça da Rivadavia, ele meio que na marra, perdendo alguns jogos muito polêmicos ali também. Eles pensaram o seguinte, porra, olha só, saiu pela culatra o bagulho, porque agora que a imprensa, até a imprensa carioca, via o Vasco como o segundo melhor time do Brasil na época e o primeiro era do Corinthians. Inclusive eu vou colocar a foto aqui do time que foi campeão, né, e vou falar o nome de todo mundo aí, vai aparecer pra vocês aí, tá aparecendo a foto aqui, né, do nosso time campeão da pequena Taça do Mundo aí. Em pé estão Idário, lembra do Idário que eu já falei nesse canal aqui, que é um cara que vale muito a pena vocês pesquisar aí, que era o cara que assinava contrato com o Corinthians sem ler. Aí até os próprios jogadores do time falavam, mano, você é maluco? Tá piroca da cabeça? Aí ele pensava assim, ele falava, não, eu não jogo no Corinthians por dinheiro. Esse cara era brabo, se fizesse isso aí nessa gestão de agora assim, os caras levavam até a cueca dele, tá bom? Enfim, né, Idário em pé, goiano, zagueiro bem famoso também na história do Corinthians aí, Gilmar, goleiro, Homero, Olavo e Roberto. E agachado tá simplesmente Cláudio, do bigodinho aí, que parece o Super Mario Bros, é o Cláudio, o maior artilheiro da história do Corinthians aí. Luizinho, o pequeno polegar também, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Pra vocês aí que consideram Romero ídolo, tá bom? Se quem considera Romero ídolo e não faz nem ideia de quem seja Luizinho aí, tá de sacanagem com o pai, tá bom? Romero foi um excelente jogador e Luizinho muito maior, né, na história do Corinthians aí. E o Baltazar, goleador também, que fez história do Corinthians, Carbone e Simão. Esse foi o time que foi campeão da pequena Taça do Mundo de 1953, que a gente não considera mundial, tá bom? Alguém aí, se tivesse ganhado o bagulho, considerava, não considerava não? Me conta aí, o que você acha dessa história aí? Uma pena que esse vídeo aqui vai ter 5 visualizações pro Adamo, porque se ele tivesse 50 mil visualizações eu ficaria orgulhoso aí de estar passando um pouquinho da história, um pouquinho da ideia do que é ser Corinthians aí pra essa fiel torcida, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like embaixo, comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo sobre outros títulos aí também, se você quiser que eu fale sobre algum paulistão aí, talvez o primeiro
primeiro Campeonato Paulista, que foi em 1914, teve como artilheiro o Neco. Então, pode ser qualquer um desses aí, eu trago aqui e a gente troca ideia, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.